Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo aí para dar uma ajuda para o pessoal que está desenvolvendo programação com o Arduino, né? Alguns exercícios que eu passei aí para o pessoal, e eu vou mostrar essa ferramenta aqui que é o Tinkercad, né? Não é o TikTok, tá? É o Tinkercad. Depois eu vou deixar o link lá no Tinkercad para todo mundo poder acessar. E essa ferramenta é bem interessante porque é possível fazer modelamento de peças 3D, né? Eu não mexi com essa parte ainda, então não sei como que faz, mas eu sei que também é possível fazer isso e fazer simulação de circuitos eletrônicos, né? Inclusive com o Arduino Uno, que é o que a gente vai fazer agora aqui, né? Nesse exemplo eu usei um LCD, um display de cristal líquido, para fazer um programa que funcione tipo um controlador, né? Então a gente vai ter 4 telas e eu consigo navegar entre essas telas, e eu também consigo alterar o valor das variáveis de cada tela, né? Para isso eu fiz essa ligação aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como que funciona o LCD, mas eu posso deixar um link ali também no vídeo para o pessoal pesquisar, né? É só importante observar que a gente está usando aqui esses 2 fios pretos, que são a parte de controle, os pinos 8 e 9 do Arduino, e esses 4 fios azuis aqui que a gente está usando para mandar dados ou comandos, né? Esses 3 fios laranjas que estão aqui, eles são conectados nos botões que a gente está usando aqui. Esse primeiro botão aqui é o botão aumenta, o segundo botão é o botão diminui e o terceiro botão é o enter, certo? O LCD também tem alimentação aqui, tem um pino que é para a gente controlar o contraste dele, e também tem o backlight, que agora eu acabei de perceber que está ligado errado, né? Eu vou refazer aqui, pronto, agora está ligado certo, né? E aí eu vou mostrar primeiro o funcionamento desse programa e depois eu vou dar uma explicada no código, tá? Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Eu mudei um fiozinho ali, não explodiu nada, apareceu a palavra controlador, e agora está aparecendo a primeira tela, que é a tela de tensão, que está com 0 volts, né? Eu consigo aqui, por exemplo, alterar a tela para pressão, que está 0 bar. Eu consigo alterar a tela para posição, que está 0 milímetros, e alterar a tela para tempo, que está 0 segundos, né? Ele só tem essas 4 telas, então se eu apertar aqui não vai mais mudar. Se eu apertar no outro botão, ele volta as telas, né? E se eu continuar apertando, agora que chegou na última tela, ele também não vai mais para frente. Então, se eu quiser mudar aqui, por exemplo, a tensão, né? Eu preciso apertar o meu botão Enter, certo? E agora eu consigo alterar a tensão, né, o valor da tensão ali, clicando, por exemplo, vamos aumentar, né? Eu fiz de uma forma, depois eu vou mostrar no programa, que ele só altera na hora que eu solto o botão, né? Então eu tenho que apertar e soltar para ele alterar, tá? Agora eu quero passar para a próxima tela, aperto o Enter de novo, e agora quando eu apertar aqui ele passa para pressão, aperto o Enter, e aí eu vou poder fazer a alteração na pressão, né? 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Ah não, 5 bar é muito, então eu vou voltar aqui para 4 bar, por exemplo. Aperto de novo Enter e vou alterando, né, a posição. Agora eu quero alterar a posição para 6 milímetros. Então eu vou aumentando aqui. Opa, passou. Aperto nesse botão, ele retorna. Aperto de novo Enter, agora ele ficou com o valor ali. E aí eu vou por tempo, vamos colocar aqui, então
5 segundos, por exemplo, né? Isso é só exemplo, são só valores de exemplo, né? Para mostrar a utilização do LCD, né? Agora, gravei, se eu voltar aqui, eu vou verificar que todos os valores que eu alterei, eles continuam, né, do mesmo valor que eu deixei, certo? Então, vamos dar uma olhada no código para ver como é que esse código funciona, né? Vocês estão vendo aqui que ele dá uma piscadinha, né, no que está escrito no LCD, né? A gente vai entender também por que isso acontece, tá? Eu vou parar a simulação, vou clicar aqui em código e ele vai buscar o código que eu escrevi. É um código bastante grande, só que não é muito complexo quando a gente entende a lógica dele, né? Primeira coisa, a gente precisa incluir essa biblioteca aqui, que é a biblioteca onde estão as funções e as classes para utilizar o display de cristal líquido. Depois a gente cria um objeto, né, dessa classe e a gente diz para ele, né, que a gente vai utilizar os pinos 4, 5, 6 e 7, que são esses que estão ligados nos fios azuis aqui, ó, tá? 4, 5, 6 e 7 é que está lá no Arduino, 4, 5, 6 e 7. São os pinos de dados, né, ou comando, e os pinos 8 e 9 são esses dois pretos aqui, que estão ligados aqui no 8 e 9, ó, do Arduino, tá? Tá, dá um zoom aqui, ó. Então a gente tem o 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né, que são os que estão aqui. Esses dois primeiros aqui indicam os pinos de controle do LCD, e esses 4 últimos aqui representam os pinos de dados, que é o que eu mando para a tela, para aparecer na tela, as letras, os números, ou comandos, né, que a gente vai ver que é quando eu apago o LCD, ou eu movimento o meu cursor para colocar ele para iniciar a escrita em alguma posição, né? Eu defini aqui, né, eu gosto de fazer isso aqui, certo? Ao invés de eu ficar chamando por números, né, 10, 11, 12, eu troco e coloco nomes assim, né? Então eu uso essa diretiva do compilador aqui, que é o define, permite que eu modifique o nome, em vez de chamar por esses números aqui, eu chamo por esses nomes, aumenta, diminui e enter, né? Facilita na hora que a gente está trabalhando e fazendo principalmente um código maior. Eu tenho todas essas outras variáveis aqui, uma variável tela, uma variável liga, variável tensão, pressão, posição e tempo, que eu inicializei todas com 0. Por isso que quando a gente começa o programa, a gente vê lá na tela do LCD, todas elas estão zeradas, né? Aí eu entro aqui na minha função setup, eu chamo um método aqui para configurar o LCD, né? Todo o LCD que for ser utilizado, ele precisa de uma inicialização. A gente tem que colocar alguns sinais, esperar um tempo, colocar outros sinais, esperar um tempo para ele funcionar corretamente, tá? Depois eu seto o cursor nessa posição aqui 2 e 0, né? Só para lembrar que eu não falei, esse LCD que eu estou usando tem 16 colunas e 2 linhas, né? Então ele começa na coluna 0, vai até a coluna 15, e linha 0 e linha 1, certo? Então aqui eu estou colocando na coluna 2, na linha 0, quer dizer a linha de cima, e eu mando aparecer a palavra controlador. Então quer dizer que essa letra C vai aparecer na coluna 2 e depois ele vai escrevendo aqui para frente. E eu dou um delay de 1 segundo e meio, quer dizer, aquela palavra controlador fica ali durante 1 segundo e meio e depois o meu programa desce e entra na função loop. Nessa função loop eu tenho alguns modos de operação aqui, né? O meu modo de alteração de tela, que é quando a minha variável liga está em 0, né? Então se eu lembrar lá, eu inicializei ela com 0, então o meu controlador inicia no modo de troca de tela, alteração de tela. Então se a variável liga estiver em 0, se eu apertar o botão aumenta
e a minha variável tela for menor do que 3, e aí enquanto eu tiver com o botão aumenta pressionado, eu não faço nada. E aqui é que está aquela questão de eu precisar soltar o botão. Então esse enquanto prende o meu programa aqui dentro, meu programa fica preso aqui, ele não consegue executar mais nada. E ele só vai realmente fazer alguma alteração quando eu soltar o botão. A partir do momento que eu soltei o botão, ele incrementa a minha variável tela, quer dizer, a tela estava em 0, ela passa a ser 1. Ele soma 1 na minha variável tela. E se eu for apertando esse botão aumenta, aqui eu aumenta, e a minha variável tela ainda for menor do que 3, ele vai aumentando a tela. Tem que apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar. Quando a minha variável tela chegar igual a 3, não adianta mais eu apertar, porque ele não vai aumentar mais, porque eu só tenho 4 telas, a tela 0, a tela 1, a tela 2 e a tela 3. E a mesma coisa eu fiz para o botão diminui. Então, se eu apertar o botão diminui e a minha tela tiver maior do que 0, então, a mesma coisa, eu vou ficar aqui, vou prender o meu programa, ele não vai fazer nada, e somente a hora que eu soltar o botão é que ele vai decrementar a minha variável. Então, se ela está lá, por exemplo, na tela 3, ela vai decrementar para 2, para 1 e para 0. E se eu continuar apertando, quando ela está em 0, não vai acontecer nada, ele vai ficar preso ali. E aí eu tenho o modo de alteração de variável. O que é esse modo de alteração de variável? Então, se a minha variável liga estiver em 1, que aqui a gente estava com o modo de alteração de tela, a variável liga em 0. Agora, se a minha variável liga estiver em 1, e aí eu vou verificar em qual tela eu estou. Se eu estou na tela 0, eu vou dizer para minha programação, que eu criei o programa aqui, que a tela 0 é a tela da tensão. Então, se eu apertar o botão aumenta, veja que é o mesmo botão que eu estava usando aqui, Tá? Mas como eu estou agora com o liga em 0, se eu apertar o botão aumenta, vou ter aquele mesmo efeito que a pessoa precisa apertar e soltar o botão. Eu aumento a variável tensão aqui em cima, com a variável liga igual a 0, apertando o botão aumenta, eu aumentava a variável tela. Agora com o liga em 1, apertando o botão aumenta, eu aumento a variável tensão, porque a minha tela está em 0. E a mesma coisa, se eu apertar o botão diminui, eu vou diminuir a variável tensão. E aí eu fiz o mesmo para pressão, se a minha tela estiver em 1, quer dizer que é a tela da pressão. Se eu aperto o aumenta, eu aumento a variável pressão. Se eu aperto o diminui, eu diminuo a variável pressão. Se a tela estiver em 2, quer dizer que eu estou trabalhando com a posição. Então, se eu apertar o aumenta, eu aumento a posição. Se eu apertar o diminui, eu diminuo a posição. E por último, se a minha tela estiver em 3, e eu apertar o aumenta, eu aumento o tempo. Então 3 é a minha tela do tempo. Se eu apertar diminui, eu diminuo o tempo. Certo? E aqui finaliza esse modo de alteração de variáveis. E aí eu tenho uma lógica aqui que faz a alteração dos modos. Como é que eu passo a minha variável liga de 0 para 1? Então é quando eu aperto o botão Enter. Mesma ideia, apertei o Enter, eu fico preso aqui dentro. E espero a pessoa soltar o botão. Quando a pessoa soltou o botão, eu inverto a variável. O que significa isso? Significa que se a minha variável começou em... A minha variável liga começou em 0, quando eu executar isso aqui, eu vou inverter 0, ela vai ser 1. E aí eu vou salvar dentro dela mesma. Então agora ela é 1. Quando eu apertar de novo, ela é 1. Eu vou inverter 1, vai virar 0. E eu vou salvar dentro dela mesma. E aí cada vez que eu aperto o botão Enter, eu faço a inversão dessa variável. E aí eu troco os modos. Se a minha variável liga estiver em 0, significa
que eu estou no modo de alteração de telas. Se a minha variável liga estiver em 1, significa que eu estou no modo de variação de variáveis, né? Alteração das variáveis. E aqui é a parte onde eu mostro as telas no display, né? Então eu verifico de novo aqui, eu estou com a minha tela 0, a minha tela 0 é a tela da tensão, né? Então o que eu faço? Eu apago o display, tá? Isso aqui apaga o display. Aí eu coloco o cursor na posição, na coluna 5, na linha 0, linha de cima, né? Aqui para o meio, e escrevo a palavra tensão. Depois eu coloco o cursor na coluna 7 e na linha de baixo, na linha 1, escrevo a variável tensão, né? O valor que eu botei lá dentro dessa variável. E por último eu boto o meu cursor na linha 14, bem para o cantinho lá do meu display, ainda na linha 1, na linha de baixo, e coloco a letra V, né, de volts. Se eu estiver na tela 1, a minha tela 1 é a tela da pressão, né? Então eu faço a mesma coisa, eu apago o display, coloco o cursor na posição 5, escrevo a palavra pressão, coloco o cursor na posição 7 na linha de baixo, escrevo a variável pressão e depois coloco o meu cursor na posição 12, ainda na linha de baixo, e escrevo a unidade aqui, que é o bar, né? Faço o mesmo para a tela 2, que é a tela da posição, com agora a minha variável posição e com a unidade de milímetros, e faço a mesma coisa para a tela 3, que é a tela do tempo, né? Então com a variável tempo e com a unidade segundos. E aí eu coloco um delay de 150 milissegundos, e esse delay, vocês viram ali que as letrinhas davam uma piscada, né? Por que as letras dão uma piscada? Porque eu apago o display e depois eu escrevo, né? E aí, se eu não colocar esse delay, as letrinhas vão ficar piscando muito mais, né? Porque eu estou apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo muito rápido. Na prática, se a gente fizer esse circuito, montar ele de verdade com um display real, se eu não botar esse delay aqui, eu não vou conseguir nem ver as letras. Se eu olhar de frente para o display, eu vou ter que botar o display de lado e verificar ele de lado, aí eu consigo enxergar as letras, tá? Se eu não botar o delay, né? E aí vocês vão perguntar, mas por que eu tenho que apagar então? Né? Por que eu não posso só escrever por cima? Porque acontece o seguinte, ó. Vamos dizer que eu escrevi aqui a palavra posição, né? A palavra posição tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, certo? Então apareceu lá a palavra posição. Depois eu vou escrever a palavra tempo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então a palavra tempo ela vai ficar menor do que a palavra posição. Significa que quando o display escrever por cima, escrever tempo em cima da posição, essas duas últimas letras aqui, o A e o O, eles não vão ser apagados, eles vão continuar aparecendo na tela. Então vai aparecer tempo ao, né? Tempo ao, vai ficar um negócio esquisito, tá? A mesma coisa aqui, né? Eu vou ter bar e aí depois eu vou colocar milímetros, então provavelmente vai ficar aparecendo ali MMR, né? Esse último Rzinho aqui vai ficar do lado do MM aqui do milímetros. Então a gente precisa primeiro apagar o display, limpar todo ele e depois escrever o que a gente quer escrever, certo? Então se a gente olhar aqui, ó, vamos diminuir o zoom, né? Arrastar ele por lado aqui, mais o zoom. Botar o zoom um pouquinho mais aqui nessa tela. Eu vou iniciar a simulação.
a gente vai ver, olha, aparece a palavra controlador, depois ele aparece ali tensão, né, e dá essa piscada por causa do LCD.clear, né, que apaga o display. Ah, e se eu botar um delay maior, né, aí ele não vai piscar tanto, só que o que vai acontecer é que a resposta dos teus botões aqui também vai ficar muito lenta, tu não vai conseguir pressionar e soltar e conseguir fazer a alteração, tá? Do jeito que está aqui já está um pouquinho lento, mas tá um tempo bom assim, né? Ó, agora apertei aqui o Enter e consigo alterar, né? Aperto o Enter de novo, eu volto aqui para tensão, vou alterar a tensão, aperto o Enter de novo, ó, minha tensão está 3, apertar o Enter mais uma vez. Que eu estava tentando diminuir, né? Já estava na tensão, era menor. E aí a minha pressão continua 4. Tá? Aqui o que aconteceu, né? Eu limitei, por exemplo, quando ele chega no tempo, mesmo que eu aperte, ele não vai mais para frente, né? Porque eu fiz uma limitação lá, menor do que 3, ele, se for igual a 3, a minha tela 3, ele fica parado ali, não consegue mais ir para frente. Só que eu não fiz limitação na variável, nesse valor que aparece aqui embaixo, né? Então eu consigo colocar 1 segundo, 2 segundos, mas se eu quiser diminuir e, por exemplo, diminuir abaixo, né? Eu consigo também, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, como fazer, por exemplo, se eu quiser que essa variável, quando ele chegou na tela 3, na tela de tempo, né? Eu quero que, se eu apertar aqui de novo para frente, eu quero que ele volte para a tensão sozinho, tá? Se eu apertar o Enter aqui agora, e eu ficar apertando aqui, ele não vai mais para frente, porque ele chegou na tela máxima, por causa da forma como eu programei. Mas se eu quisesse fazer assim, apertei de novo, ele vai para a tela 0, né? Que agora ele está na tela 3. Por exemplo, se eu desço aqui, ó, posição, pressão, tensão, agora eu estou apertando, ele não vai mais. Se eu quiser que quando aperte aqui, ele vai lá para a tela 3, para a tela de tempo. Então a gente tem que modificar a forma como a gente limitou essas telas aqui, né? A limitação, ela está escrita aqui, ó. Isso aqui é a limitação, né? Ele só vai numa tela que for, só vai permitir essa alteração aqui, se a minha tela for menor que 3. Senão o meu programa pula isso aqui e não executa, né? Mas se eu quiser que ele chegou no 3, se eu quero aumentar mais 1, em vez de ele ir para o 4, ele vai para o 0, então eu vou fazer assim. Eu vou apagar isso aqui, né? Vou deixar ele aumentar e aqui eu vou dizer, se a minha tela for maior que 3, então eu vou fazer tela igual a 0, né? Ele retorna, quer dizer, ele está na tela do tempo, que é a tela 3. Eu quero aumentar mais 1, ele passa para 4, né? Ele vai aumentar aqui, ele passa para 4. Aí ele vai ver, é maior que 3? Sim, 4 é maior que 3. Então joga para a tela 0 e volta para a tela da tensão. E a mesma coisa eu vou fazer aqui nesse aqui, onde eu estou limitando em 0, né? Vou verificar, subtrair, e aí eu vou fazer, se a minha tela for menor do que 0, eu vou fazer tela igual a 3, né? Então ele retorna, e aí o meu código vai ficar um pouquinho diferente, né? O funcionamento do meu equipamento vai ficar um pouquinho diferente, porque assim, ó, eu estou na tela de tensão. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para a tela de tempo. Ó, né? Aí diminuo,
né? Chegou na tensão, volta para o tempo. Agora se eu apertar aqui, ele volta para a tensão, então ele retorna, né? Isso permite que eu consiga voltar mais rapidamente, né? Vamos dizer assim, na situação anterior, como estava antes, eu estava na tela de tempo, eu quero ir para a tela de tensão. Se eu apertasse nesse botão aqui, eu não conseguia mais alterar. Então eu tinha que voltar a todas as minhas telas, né, para chegar na tensão. Agora não. Se eu estou na tela de tempo, por exemplo, eu quero ir para tensão, eu só aumento 1, ele vai direto para tensão, né? E aqui continua funcionando normal para eu aumentar, certo? Mas agora vamos dizer que eu quero limitar aqui, ó, por exemplo, eu quero limitar essa tela de tensão ou de tempo, né, ou todas elas, todas as variáveis. Eu não quero que nenhuma variável possa ser negativa, tá? E aqui eu estou conseguindo colocar a variável negativa, né? Então isso aí é um desafio para vocês fazerem, limitar essas variáveis entre 0 e, por exemplo, 10, né? Um valor baixinho aí só para testar e aprender a fazer, certo? É a mesma ideia que eu tinha feito aqui, né? Ou aqui quando eu estou testando o aumenta diminui, tá? Junto com esse primeiro if aqui, ou fazer um if aqui dentro para limitar, né? Nesse caso eu limitei entre 0 e 3, só que aí vai ser necessário fazer aqui nessa parte onde eu estou fazendo a alteração de variáveis, né? Ou fazer aqui nesse if, como eu tinha mostrado antes, ou fazer um outro if aqui embaixo da variável de todas elas, né? Para limitar entre 0 e 10, por exemplo. Certo? Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu vou deixar o link do Tinkercad e o link de um material sobre o LCD na descrição do vídeo, beleza? Se vocês estiverem gostando, dá um like ali, compartilha com os amigos, e se não estiverem gostando, dá um like, quer dizer, dá um dislike e compartilha com os inimigos, né? E se inscreve no canal aí para eu ver que o pessoal está gostando e vou continuar fazendo mais vídeos, beleza? Obrigado e até a próxima.